todas, todos, todes. Está sendo gravada essa reunião, tá, minha gente? Então, a gente está aqui, né, numa plenária ampliada do FENTER, na verdade, né, no Fórum das Entidades Nacionais de Trabalhadoras e Trabalhadores da área da saúde, né? Então, a gente dá as boas-vindas, né, para todas as pessoas que estão aqui presentes para acompanhar esse debate, né, que é bem importante, né, que foi provocado pelo Disseu, né, numa plenária do FENTER, né, a gente entendeu a necessidade, inclusive, de trazer, né, outros atores e atrizes, né, para além das pessoas que compõem o próprio FENTES, né, então a gente também, né, ampliou, né, não só para quem faz parte da CONEP, mas também do FOSUS, né, quem quiser chegar, pesquisadoras e pesquisadores, para poder te trazer aí essa leitura e perspectiva do PL. Então, já de antemão, vou agradecer demais, né, o aceite da encomenda, né, Laís Souza, que é a nossa representante, né, Laís Bonilha, né, eu fiquei na dúvida, porque sempre conheço por Souza, estava Bonilha lá na coordenação, eu botei o Bonilha no card, né, mas nossa querida Laís Souza, que representa aqui a Benfísio, né, que está nessa coordenação adjunta, né, representando o FENTAS / Benfísio lá, né, na CONEP, né? Então, também, né, tínhamos que trazer, né, o querido Jorge Venâncio, que está nessa coordenação aí, né, também da CONEP, junto com a Laís, né, e convidamos também para poder ajudar aí nesse debate, né, o José Silvino, que a gente fica muito feliz, né, por estar aqui conosco, nesse momento, representando aí, né, os participantes de pesquisa, as participantes de pesquisa, né, e de seu Greco, né, que foi quem, né, nosso queridíssimo aqui do FENTER, né, da SBB, que provocou a necessidade de fazer esse debate, né? Então, como vocês viram no card, né, a temática é a participação da comunidade na pesquisa e ética, por onde caminha o PL 7082, né? Eu já vou passar imediatamente, né, para a Laís, que é quem vai coordenar esse momento aí de debate. Vou lembrar aqui, né, para a nossa galera do FENTES, que a gente tem, né, duas pautas de deliberação, né, no final. Então, a gente vai fazer primeiro esse momento com todo mundo dentro da sala, né, convidados externos, e depois, quando acabar o debate, é que a gente entra nessa pauta específica do FENTES só com as entidades do FENTES, tá bom, gente? Para vocês não saírem correndo quando acabar o debate, por favor, porque o FENTES ainda tem que deliberar antes da gente finalizar. Certo? Então, mais uma vez, né, muito obrigada por vocês estarem aqui contribuindo, né, vou passar para a Laís, toca que é tua, querida, né, e vamos lá, né, para esse debate, agradecendo mais uma vez a participação de todas as pessoas que estão aqui presentes com a gente. Bom, boa noite a todas, a todos. É um prazer, a Priscila já fez a nossa entrada, né, já acolheu as pessoas que vieram hoje aqui nos acompanhar nessa plenária aberta, e já explicou um pouquinho, né, de onde surgiu essa demanda. Eu fiquei com o prazer de estar aqui com os amigos, com quem tenho aprendido muito, são os nossos convidados de hoje, que vão nos ajudar a compreender melhor, né, a situação, de onde saiu e quais são os principais problemas do PL 7082, que impacta diretamente em todas as pessoas envolvidas em pesquisas no território brasileiro, né, pesquisas com seres humanos. Então, tanto pesquisadores como participantes de pesquisa, agências de fomento, estudantes de iniciação científica, professores universitários, os estudantes com seus TCCs, enfim. É uma população muito grande, sem contar que toda a população brasileira se beneficia da pesquisa, da ciência, né, como a gente tem visto aí nos dias difíceis que a gente passa hoje, mas que a gente tem visto que a gente pode se apegar, né, no conhecimento desenvolvido pela ciência, pela pesquisa, e então é um tema muito caro a nós aqui do FENTAS. E conversando aqui na reunião do Fórum dos Trabalhadores, a gente identificou a necessidade de fazer conhecer melhor o PL, que tem ameaçado a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, uma das comissões do CNS, e esse PL tem ameaçado a presença, a permanência da CONEP dentro do CNS, então, ali sobre o contexto do controle social, né, que nós defendemos e que permite que ela trabalhe do modo como tem trabalhado até hoje, né, e cada vez melhor. Então, como o PL ameaça tanto o sistema CEP-CONEP, como também ameaça
a segurança, a proteção do participante de pesquisa é um tema de extrema importância. O objetivo que a gente tem aqui hoje, então, é ampliar o conhecimento de que se trata esse PL 7082, no que ele impacta, e também aumentar a participação das entidades, tanto do FENTAS quanto do ForSUS, para que a gente consiga uma ampla divulgação e a defesa da CONEP dentro do CNS, né? E mantendo e melhorando cada vez mais o sistema CEP-CONEP, mas sob o controle social, né? Bom, para isso a gente vai então ter a participação do Jorge Venâncio, que é o coordenador da CONEP atualmente. Depois a gente vai ter a participação da fala do José Silvino, que é um membro da CONEP, que é representante dos participantes de pesquisa, e em seguida a participação do Dirceu Greco, que é também membro do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde pela SBB, Sociedade Brasileira de Bioética. Nós temos, gente, então, a nossa ideia é que vocês tenham as falas, no sentido de nos apoiar nesse conhecimento, e nessa ordem que eu apresentei vocês, a nossa intenção é que vocês trabalhem aí com o conteúdo de 15 a 20 minutos, de preferência para menos, mas sem comprometer a apresentação de vocês, e depois a gente pode fazer perguntas, vai debater um pouco, a gente tem em torno de 1h15, 1h30 para essa pauta, tá bom? Então, se precisarem falar mais, um pouquinho mais, se precisarem falar menos também, a gente evitar ser repetitivo, com o passar das falas aqui, eu gostaria de pedir a vocês que a gente fizesse assim, de um modo bem colaborativo, essa conversa, tá bom? Vamos lá, vamos começar então pelo Jorge Venâncio, que é o coordenador, para que ele nos traga, o coordenador da CONEP, para que ele nos traga como é que anda agora, nesse momento, né, o PL 7082. Tem apresentação, bom, Jorge? Não, vai ser só oral. Bom, boa noite, Laís, boa noite, Silvino, boa noite, Dirceu, boa noite, Priscila, boa noite aí a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês, uma oportunidade de a gente estar debatendo esse projeto que traz graves prejuízos para o sistema de regulação das pesquisas no país e especialmente para os participantes de pesquisa. Quais são os problemas centrais? O projeto já tramitou, depois eu vou relatar um pouquinho mais detalhadamente como é que está a tramitação dele no Congresso, mas ele já tramitou por um monte de lugares, já teve um monte de versões e, no fundamental, eu diria que os problemas se reduziram um pouquinho, mas muito pouco. Ele continua muito ruim na versão atual, tá? Então, qual é a questão central que está colocada no projeto? Primeiro, uma redução muito acentuada dos direitos dos participantes de pesquisa. O principal direito que o participante de pesquisa tem é o direito ao chamado pós-estudo, que é o direito a receber a medicação que ele ajudou a testar depois que a pesquisa acaba, né? No momento atual, como é que isso funciona? O direito é por tempo indeterminado. Quem ajudou a testar uma determinada medicação tem o direito de receber a medicação gratuitamente enquanto tiver uma indicação, uma prescrição para utilizar a medicação, enquanto ela for benéfica ao participante, né? No projeto, isso aí é limitado no tempo, a um máximo de 5 anos, ou ao momento em que a medicação é incorporada ao SUS, o que acontecer primeiro, né? E mesmo esse direito não é garantido, porque o projeto tem uma redação ambígua. Reparem, vou ler aqui o trecho do substitutivo da comissão anterior, que é a Comissão de Seguridade Social, né? Artigo 39. O patrocinador e o pesquisador deverão realizar, antes do início do estudo e durante sua execução, conforme disposto em regulamento, uma avaliação sobre a necessidade de continuidade do fornecimento do medicamento experimental pós-ensaio clínico, de acordo com os seguintes critérios. Aí coloca critérios inteiramente subjetivos: a gravidade da doença e se esta ameaça a continuidade da vida do participante, a disponibilidade de alternativas terapêuticas satisfatórias para o tratamento do participante de pesquisa, considerando sua localidade, ou seja, se tiver alternativa, pode ser retirado o pós-estudo. Se o medicamento experimental contempla uma necessidade médica não atendida. Ou seja,
Se houver um tratamento novo para uma necessidade médica que já pode ser atendida por algum outro tratamento, também pode ser dispensado. Então, reparem que mesmo os 5 anos não estão garantidos, né? Então, o que eles estão querendo fazer é realmente uma redução drástica do direito do participante ao pós-estudo. Na Comissão de Constituição e Justiça, que foi a última tramitação agora, o que o relator fez? Ele retirou o patrocinador dessa definição e deixou ela apenas na mão do pesquisador. Mas eu diria que isso é, no fundamental, uma coisa formal, porque a possibilidade do patrocinador pressionar o pesquisador é muito grande, né? Vocês sabem que a remuneração de um pesquisador nas pesquisas clínicas varia numa faixa de R$10 mil por paciente a $10 mil, né? Quer dizer, ou seja, isso representa uma entrada de recursos muito substancial para todo pesquisador, né? E, portanto, se ele for cortado da lista dos laboratórios, ele pode ter um prejuízo muito substancial. Então, é claro que um outro pesquisador vai ter um compromisso sério e vai procurar defender os participantes da sua pesquisa, mas nós não podemos fazer regulamentação com base apenas nas pessoas sérias. A gente sabe que não é todo mundo que tem esse tipo de comportamento. Portanto, o que está acontecendo com esse projeto é uma redução drástica. E os laboratórios costumam se fazer de vítimas, como se fossem a situação do Brasil fosse uma situação muito ruim para eles e tudo mais. Eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive. Há algum tempo atrás, já tem acho que uns quase 2 anos essa conversa, mas houve um anúncio do fechamento de um laboratório importante aqui no Brasil, estrangeiro, né? Aí eu perguntei para um dirigente muito expressivo da empresarial dos laboratórios, né? Pô, mas estão fechando um laboratório aqui no Brasil, que é uma área que é fabricar medicamentos numa área que tem um lucro pequeno, né? O que eles vão fazer com esses recursos? A resposta dele de bate-pronto, que eu tomei até um susto, né, foi a seguinte: vão investir em pesquisa clínica. Eu disse, mas a rentabilidade é tão alta assim? Ele disse que a rentabilidade oficial é 42% ao ano. Então, para a gente ter uma ideia, que nós não estamos tratando com nenhum coitado nessa história, a não ser o participante de pesquisa, mas o laboratório não tem nada de coitado, está ganhando muito dinheiro nessa história, né? E querer aumentar isso mais ainda, com base na retirada de direito dos doentes que estão nas pesquisas clínicas, me parece uma coisa inteiramente desumana, não tem a menor lógica uma coisa dessa, né? Se nós não estivéssemos nessa situação política do país, que a gente sabe bem qual é, eu diria que seria uma coisa tão absurda que seria difícil, inclusive, de ser aprovado. O problema é que o Congresso está na situação que está e o país está na situação que está, e da pandemia que todos conhecem, então não preciso me detalhar nisso. Quer dizer, então, eu diria que isso aí é um caminho que nos parece muito ruim, né? Porque só vai espremer os doentes nas pesquisas e aumentar a margem de lucro. Já ouvi falar que querem aumentar para 60% ao ano e tudo mais. Quer dizer, para a gente ter uma ideia que é isso que está sendo proposto no fundamental dentro das pesquisas, ou seja, aumentar os ganhos de quem já está ganhando muito em função de retirar as possibilidades mínimas de atendimento às necessidades dos doentes que estão nas pesquisas. Essa é a primeira questão que eu considero muito marcante dentro do projeto, né? A segunda é uma retirada da CONEP do âmbito do Conselho Nacional de Saúde e também uma redução acentuada da sua autonomia. Vocês sabem que o Conselho tem respeitado desde o início a autonomia da CONEP, né? A Resolução 446 estabelece como mecanismo de indicação dos membros da CONEP uma comissão paritária, metade da CONEP, metade do Ministério, né? E depois que essa indicação é feita, ela é levada ao Conselho, e em todas as eleições até agora, já foram 4 ou 5, não me recordo bem agora, mas o Conselho endossou as recomendações dessa comissão paritária. Qual é o mérito desse caminho? É que uma comissão paritária, como ninguém tem maioria, você só aprova alguma coisa, você convence a outra parte. Então, isso tem feito vir para a CONEP o melhor da universidade brasileira. Esse é o resultado muito concreto desse processo. Muito bem, o que o projeto faz, né? Reparem que aqui
tem uma certa pegadinha, porque no artigo 11, ele diz o seguinte: a CONEP definirá em norma específica o processo eleitoral de indicação de representantes para o plenário, cuja composição deverá ser renovada aí, segundo a cada biênio, tal, isso aí é igual ao que é atualmente, né? Mas o que acontece? Ele remete na prática, porque ele faz uma definição geral, ele diz que a CONEP definirá em norma específica. Mas qual é o problema? No projeto original do Senado, não chamava nem CONEP, chamava Instância Nacional de Regulação Ética, né? Aí nós argumentamos o seguinte, que projeto de iniciativa parlamentar não pode criar órgão público pela Constituição brasileira, né? E que, portanto, tinha um vício de iniciativa nesse projeto. Aí, para driblar esse problema, já na Comissão de Constituição de Ciência e Tecnologia da Câmara, eles mudaram o nome do órgão e passaram a chamar de CONEP o novo órgão que eles estavam querendo criar. Mas aí o que acontece? Isso vale para a CONEP atual ou não vale? Isso não está dito em lugar nenhum do projeto. E nós já apontamos para eles grosseiramente diversas vezes isso, mas eles fazem questão de deixar essa questão ambígua. Então, o que ocorre? Na composição nova que eles estão propondo, são 17 membros, 10 indicações de CEPs, 2 indicações de usuários e mais 5 indicações de entidades, uma do Conselho, uma do CFM, uma do Ministério de Ciência e Tecnologia, uma da SBB, né, da Sociedade Brasileira de Bioética. Aparentemente, essa composição não é uma composição complicada, mas é só aparentemente, porque se quem fizer a indicação dos 10 membros de CEP e dos 2 representantes de usuários for o governo, está feita a maioria na comissão. E a coordenação é eleita na comissão e tudo mais, ou seja, se acabou inteiramente com a autonomia da CONEP. E o problema todo é o seguinte, eles não aceitaram em momento algum definir que teria uma comissão paritária para indicar os membros, etc. Isso foi, cansamos de propor isso e eles não aceitaram em momento algum, ou seja, essa ambiguidade é intencional, ela não é por acaso, certo? E o que ocorre? Se a gente colocar atualmente essa situação para indicar os membros da CONEP, é perfeitamente possível sair uma CONEP terraplanista, cloroquinista, qualquer coisa desse tipo, e seria um desastre completo para a pesquisa no país e para os participantes de pesquisa também, porque esse pessoal, evidentemente, tem menor respeito pelos participantes de pesquisa. Então, eu diria que essas são as 2 questões mais graves dentro do projeto, que, no fundamental, é um importante retrocesso em relação aos 25 anos que a CONEP funciona e bastante bem. Acho que é muito importante a gente ter claro que o enfrentamento que a CONEP deu à pandemia, nós podemos dizer que foi exemplar. Nós conseguimos colocar um ritmo de funcionamento que as pesquisas em relação à Covid tiveram um prazo médio de 7 dias, né? Nas pesquisas com vacinas mais importantes, o prazo, inclusive, é menor, 2, 3 dias, geralmente, né? Ou seja, nós conseguimos trabalhar com a situação da emergência sanitária colocada de uma forma exemplar. Reuniões diversas vezes por semana, no início, inclusive, reunia até no fim de semana, fizemos reunião na Semana Santa do ano passado, em tudo quanto é horário possível, tivemos reunindo para conseguir colocar a pesquisa em prática, inclusive naquela situação dramática que estava no início da pandemia. Então, eu diria que é o seguinte, quer dizer, nós tivemos um comportamento exemplar nesse período todo e o que eles estão querendo é desmontar isso, certo? E sem nenhuma segurança que vão conseguir remontar alguma coisa que funcione minimamente. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar para vocês. O segundo, queria fazer um rápido relato aqui da condição da tramitação, né? O projeto já passou no Senado, né? Foi analisado em 3 comissões do Senado. Em princípio, a tramitação do Senado era terminativa nas comissões, mas nós conseguimos um recurso dos senadores, que foi assinado, me recordo agora, 12 ou 13, sendo precisar de 9 assinaturas, nós conseguimos 12 ou 13 e conseguimos, com isso, levar a discussão para o plenário do Senado,
No plenário, eles pediram urgência, o outro lado, e conseguiu fazer uma tramitação relativamente rápida no Senado, no plenário. Mas, de qualquer maneira, esse recurso ao plenário foi muito importante, porque o fato de ter havido o recurso ao plenário do Senado garante que agora é indispensável o projeto ser apreciado no plenário da Câmara também, que é onde ele vai para lá agora. Né? Ele já passou nas 3 comissões da Câmara também, né? Com algumas pequenas alterações, mas nada muito substancial, e agora ele tem que ir, pelo fato de ter ido ao plenário do Senado, ele é obrigatório ele ir também ao plenário da Câmara, pelo regimento da Câmara. Então, e o plenário da Câmara é um congestionamento muito grande. Né? Nós temos projetos lá com urgência aprovada há 2, 3 anos, tem uma fila, acho que de uns 300 projetos, mais ou menos, com urgência aprovada, que não conseguiram ser apreciados ainda, tem medida provisória, tem as demandas do governo, é uma coisa bastante complicada conseguir uma pauta no plenário da Câmara. Mas a gente sabe que os defensores aí do projeto não têm poucos recursos, então acredito que essa questão eles vão acabar conseguindo resolver. Não sei quanto tempo vai demorar, é difícil prever, né? Tem essa situação, que é uma situação bastante complicada para ser equacionada, de conseguir uma brecha aí na pauta do Congresso, da Câmara, mas é provável que isso aí vá acontecer em algum momento, possivelmente já nesse semestre agora que a gente está entrando. Né? Agora, como o projeto sofreu mudanças na Câmara, ele vai ter que voltar para o Senado. Essa volta já seria uma volta para o Senado escolher se aprova a sua versão ou se aprova a versão da Câmara do projeto. E essa aprovação não precisa ser em bloco, pode ser item por item. Né? Então, o projeto teria que passar de novo nas 3 comissões do Senado, portanto, ainda tem aí um tempo de tramitação razoavelmente longo, em princípio, embora eles poderiam, em tese, pedir urgência no Senado, e aí o projeto ia direto para o plenário. Mas não é muito fácil o Senado, principalmente nesses conflitos que tem havido com a Câmara aí mais recentemente, o Senado aceitar um projeto que ele aprovou uma coisa, a Câmara aprovou outra, e aí agora ele faz um projeto, um processamento rapidinho para aprovar o que a Câmara aprovou. Isso aí, o Senado não tende a aceitar uma coisa dessa. Então, eu acredito que pelo menos alguma tramitação nas comissões é provável que vai haver quando o projeto for para o Senado. Né? Então, temos aí um tempo ainda, talvez, de um ano e alguma coisa pela frente, nesses processos. Depois, o projeto ainda prevê 6 meses para entrar em vigência depois da sanção. Né? Então, temos aí alguma chance, talvez, de empurrar essa discussão para o próximo Congresso, que seria possivelmente uma coisa menos ruim do que o que está o atual. Né? Embora também isso não temos certeza absoluta do que vai ocorrer. Mas o quadro da tramitação é mais ou menos esse. Né? Nós já tivemos a tramitação no Senado completa, na Câmara passou nas comissões, agora é plenário, tem essas dificuldades para o plenário, e depois tem uma segunda tramitação no Senado, que a gente ainda vai ver como é que vai ocorrer. Né? Então, em síntese, seria essa situação. É claro que nós temos de procurar fazer o máximo de mobilização para que evitar esse retrocesso bastante marcante, que é o que representa esse projeto. É um favorecimento para quem está ganhando muito dinheiro com pesquisa, em detrimento dos doentes que estão nelas. É isso a síntese do que a proposta representa e, além disso, uma grave ameaça à autonomia da CONEP e a possibilidade de a gente sair até com a CONEP cloroquinista ou terraplanista, qualquer maluquice desse tipo. Né? Essa é a síntese do que o PL representa. Muito isso, obrigado. Jorge. Foi ótimo, cumpriu direitinho o teu tempo, viu? Muito obrigada. Muito bom. Vamos lá, Silvino. Então, vamos lá, sim. Eu sei que você andou discutindo já, né? Depois de ouvir o professor Jorge aí, me parece ficar difícil argumentar, porque ele traz realmente ou incorpora a defesa dos participantes de pesquisa, né? Então, está com vocês, Laís, aqui nessa plenária, para mim é um motivo de muito orgulho,
com o professor Disseu, professor Jorge. Então, são, para nós, representantes participantes de pesquisa, é um orgulho estar com vocês, né? É um celeiro de aprendizagem, né? A gente aprende muito com vocês, tá? E queria, só para me apresentar um pouco para que as pessoas que ainda não me conhecem, eu sou José Silvino, sou aqui da Bahia, Salvador. Hoje estou conselheiro estadual de saúde aqui na Bahia. Participo do Comitê de Ética de Pesquisa da CESAB, Secretaria Estadual de Saúde, e sou membro da Pastoral Carcerária. Faço visita nas unidades prisionais, né? Conheço uma realidade que é apaixonante, não no sentido de ver as pessoas privadas de liberdade, mas como missão, né? Ver que a gente pode estar perto de pessoas que muitas vezes estão sendo punidas pela prática de um delito e, infelizmente, com a tortura que a gente sofre em perceber que tem pessoas que não cometeram crime algum, mas estão dentro do sistema prisional. Estou também membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, representando os participantes de pesquisa, né? Aqui estou na condição de representante do participante de pesquisa, né? Nesse momento também. E, como o Jorge já relatou, e eu daria até por satisfeito, por conta do recorte que Jorge traz em relação aos danos e os prejuízos para os participantes de pesquisa, Jorge, e você tem razão, mas eu não diria, Jorge, que esse dano, esse prejuízo não é só para os participantes também. Eu diria que ele vai sofrer um prejuízo para a ciência, né? A ciência também sofrerá com esse retrocesso, com essa normatização, com essa prevista normatização do retrocesso, trará um prejuízo grande para a ciência. Eu acho que traz também um outro prejuízo, é que os pesquisadores e as pesquisadoras não se deram conta de que a responsabilização, como o próprio Jorge traz em algum trecho, onde ele fala que a indústria sai e fica o pesquisador e a pesquisadora. Isso é uma forma perversa também com os pesquisadores, com as pesquisadoras, né? Eu acho que precisamos fazer dar um olhar para isso, trazer isso para a discussão. Eu sei que a tramitação está tão evoluída dentro lá no Congresso, mas não sei se em algum momento, em algum segmento, por exemplo, nós participantes de pesquisa, representantes, nós estamos nos sentindo prejudicados com essa PL, né? Por que estamos nos sentindo prejudicados? Porque pouca oportunidade nós tivemos para contribuir, ou quase nenhuma como representante e participante de pesquisa. Então, eu não sei se em algum momento a gente não precisava, eu acho que com essa juntada de interessados e interessadas nesse momento, a gente não poderia sair com uma carta ou um documento pedindo uma discussão maior, até mesmo vendo aonde nós podemos recorrer. Porque, de fato, não houve uma discussão com os verdadeiros e os interessados, né? Assim, eu diria, não num quantitativo, Jorge, não estou dizendo que não teve, porque eu sei da sua voz, eu sei da sua participação, eu sei da voz de Laís, onde se apresenta, eu sei da voz incansável do professor Disseu, e tantas outras que têm lutado. Mas eu acho que a discussão não chegou nas bases, né? Não sei se foi assim por conta da própria interesse, né, da matéria, porque essa matéria ela tem um interesse muito forte. A gente não pode duvidar que não é o simples mudar de local o interesse, tirar do CNS para o Ministério da Saúde. Não é isso que está em jogo, é outras coisas que estão em jogo. É a questão financeira, essa questão que o Jorge chama a atenção da composição, essa composição
dos indicados, né? Essa indicação, se eu indiquei você, você tem compromisso comigo, se você não comunga comigo, eu posso te tirar a qualquer momento. Isso tudo tem um prejuízo grande para a ciência, para os participantes de pesquisa, para os pesquisadores e as pesquisadoras também. Então, eu vejo que Jorge podia, em outro momento, não sei se eu poderia voltar, mas a gente poderia, Jorge, abrir uma discussão, tentar ver se a gente conseguir ouvir, sensibilizar o Congresso para ouvir mais a sociedade, ouvir os participantes de pesquisa, eu sei que ouvir os pesquisadores, mas quem foram os pesquisadores convidados nessa conjuntura também? E a gente percebe que a construção dessa PL, ela já veio, ela trouxe os interessados, aquelas pessoas que mais próximo da ideia da defesa do laboratório, da defesa das indústrias, para falar sobre isso. Poucos, como Jorge e outros, que foram porque Jorge foi convidado, não porque eles gostam de Jorge. O Jorge foi convidado porque o Jorge é o coordenador da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Senão, o Jorge estaria lá no cantinho dele. Eu não conheço, eu conheço muitos representantes de participantes de pesquisa que nunca foram convidados, nunca tiveram a oportunidade de ir lá dar sua opinião. Então, a gente precisava, de fato, fazer essa discussão. Temos essa questão do estudo, do acesso após estudo, ela é muito complicada. Ela é muito complicada. O acesso após estudo, quando o resultado ele traz benéfico, traz benefício para os participantes, a gente sabe que há um interesse maior, até mesmo que a indústria diz, então, se tiver efeitos que garanta, que melhore a qualidade de vida, que resolva o problema de saúde daquela pessoa, nós vamos assistir ele durante 5 anos, ou quando for a Anvisa a aprovar que possa ser comercializado, quando o SUS puder comprar. Aí a gente vê que há essa intenção, né? Quer dizer, a pessoa se doou, a pessoa e ofereceu sua vida, correu todos os riscos, porque os experimentos eu não vou falar para vocês do que se trata, porque vocês sabem muito mais do que eu, que esse experimento não tem garantia de resultados resultados favoráveis, resultados que venham trazer benefício para os participantes de pesquisa. A gente sabe que é um risco que a pessoa está correndo aí. As pessoas estão se doando para que a ciência evolua, que a indústria ganhe mais dinheiro. A indústria ganha dinheiro com as nossas vidas. Então, todos são favorecidos, né? A indústria, os laboratórios, os grandes, a economia favorece, mas os participantes de pesquisa são abandonados no meio do caminho. Aí, se o SUS não te oferecer o medicamento, vai para o Ministério Público, judicializa. Então, às vezes, isso ele já traz um pacotinho onde traz todas essas coisas. Se o SUS não te der, se a indústria você não tiver acesso, se o SUS já aprovou o medicamento, se você não tiver acesso, vá para a justiça para que você tenha. Né? Então, é um jogo perverso, né? Eu acho que, ao longo do tempo, um exemplo muito bacana que ocorreu, né? Que é na flexibilização, né? A Conep tem flexibilizado para que a ciência evolua, para que a pesquisa evolua. Então, a Conep tem flexibilizado de uma maneira muito, assim, muito veloz, mas sem perder de vista a garantia dos direitos das pessoas, sem perder de vista a questão ética, né? Então, a Conep tem feito isso. Aí vem um projeto de lei que vem normatizar, né,
a perda de direito das pessoas. Como eu disse, não é perda de direito só dos participantes de pesquisa, é direito também dos pesquisadores e das pesquisadoras. É a perca paciência. Então, a gente fica na mão de um congresso, que a gente sabe muito bem qual é o interesse deles, a gente sabe quem propôs essa PL. Na verdade, essa PL saiu do ninho da indústria farmacêutica, trazida por a senadora Amélia Rodrigues, acho que Amélia Rodrigues, Amélia aí. Ela Ana trouxe Amélia Lemos. Ana Amélia trouxe essa PL, mas ela não foi dela também. Essa PL não é de Ana Amélia. Ela era porta-voz dessa PL. A gente sabe que as Tem o normas... Antônio Brito também do Rio Grande do Sul. Antônio Brito Pinheiro, daqui da Bahia, também fazia parte mas a encabeçada por Ana Amélia. Né? Então, essa PL ela é danosa na formatação. E dizer que a CONEP não tem acompanhado a evolução e a necessidade de se aperfeiçoar é covardia. É covardia. E demonstração disso foi dada. Foi dada agora durante a pandemia. Nós tivemos, Aníbal, projeto de pesquisa aprovado em 24 horas. Eu vi o Riso, uma vez, o professor Riso, celebrando, né? O projeto foi aprovado em 24 horas. Por que foi aprovado em 24 horas? Mas foi aprovado em 24 horas, professor Disseu, sem a perca da garantia dos direitos, sem a perca da ética. Por que foi dessa forma? Porque houve um comprometimento dos seus membros da CONEP, que trabalha voluntariamente, que às vezes 2 horas da manhã está fazendo relatório, está fazendo parecer de projeto. Essas pessoas se dedicaram, sua vida, parte da sua vida, para poder facilitar que a ciência avançasse, para que encontrasse resposta. E como encontrou, né? As vacinas estão aí, é prova disso. Em nenhum momento a CONEP, a Comissão Nacional, o Conselho Nacional, representado pela CONEP, dificultou ou prejudicou a evolução, a necessidade de acompanhar a necessidade de que as pesquisas e a resposta precisavam. Então, eu vejo que há uma necessidade de ouvir, né? Ouvir os participantes de pesquisa, ouvir melhor os pesquisadores e as pesquisadoras, ouvir melhor a academia, os cientistas. As pessoas precisam ser ouvidas. O que não dá é para a gente ver aprovado um retrocesso desse, tamanho retrocesso. Qual a necessidade? Eu queria que alguém apresentasse a real necessidade de tirar a Comissão Nacional do Conselho Nacional de Saúde. Qual é a dificuldade? Por que está tirando? Qual é o interesse de tirar? Né? Lógico que a gente sabe que a questão para facilitar, né? A gente vê, Jorge, não sei se Jorge não lembrou, mas certamente ele viu, no artigo 14, 14º, da minuta inicial da PL, falava até em contrato entre participante de pesquisa e o patrocinador. Um contrato entre duas pessoas, não sei, Jorge, se isso permanece, mas estava previsto um contrato entre o pesquisado e a indústria, e o pesquisador. Entre eles, aí haveria esse contrato. Falava-se no artigo 14 da questão financeira, que na discussão daquele contrato entrava a questão financeira, entrava todo, então, ou seja, poderia entrar tudo aí. Imagina só,
um participante de pesquisa que tem uma fragilidade, que tem uma necessidade, que com um bujão de gás custando R$ 110, 1 quilo de carne de R$ 70, colocar diante de uma indústria farmacêutica com todo o seu poder econômico, se ele vai decidir participar, aí alguns defendem que seria pelo altruísmo. Que altruísmo seria nada? Era para ter o dinheiro para pagar a conta de energia, que está aí cada dia mais subindo. Era para comprar um bujão de gás, porque precisava cozinhar alguma coisa. Aqui, eu não sei se vocês, em vários momentos eu ouvi em roda de conversa, lembrando do caso dos mosquitos, dos pernilongos aqui na Bahia, na cidade de Juazeiro, onde as pessoas ganhavam R$ 100 para ficar exposto para os mosquitos morder, depois de um tempo que a gente estava cheio, fazia a coleta desses mosquitos para analisar, e essas pessoas se sujeitavam a isso. Então, a realidade e vulnerabilidade do nosso país não permite, professor Greco, nem professor Laís, nem professor Jorge, nem todos vocês, todos e todas que estão aí, não permite que a gente abandone também essa luta de continuar lutando para que essa PL seja, talvez, que não seja aprovado nessa formatação que hoje está aí. Tá? Então, eu acho que é um desafio que nós temos. Não vejo assim um grande movimento para que a gente possa fazer esse enfrentamento, mas eu vejo uma necessidade da gente continuar colaborando com a ciência, né, e com a garantia dos direitos dos participantes de pesquisa. Iniciativa como isso aqui não, essa iniciativa que hoje está sendo aqui ocorrendo, Laís, ela não pode ficar sem se espalhar essa notícia. Era esse debate que deveria ocorrer com todos os segmentos interessados, para que o Congresso, onde ele lá decide, que tem essa autonomia de definir, tomasse conhecimento e ouvisse as pessoas, né? Ouvisse os participantes de pesquisas, ouvisse a academia, ouvisse todos que fosse necessário ouvir para poder, os juristas, né? E a gente fica... eu fico... Não perca a esperança, até porque ainda eu vejo um dia de segunda-feira, tanta gente interessada ainda em fazer essa discussão, ouvir, discutir essa questão ainda. É isso que me dá a certeza de que a luta não é em vão. Não é em vão. Então, é isso que eu queria falar um pouco para você, porque o próprio Jorge já trouxe todo aquele relato, né? Aí eu queria deixar, assim, como sugestão, como encaminhamento, que a gente avaliasse, até que fosse deliberado, vocês vão ter uma reunião deliberativa, me parece que é isso, que a gente produzisse uma carta, né? Que a gente produzisse uma carta solicitando, né, um maior debate para fortalecer até mesmo o documento, esse documento está aí. Porque para reverter, para chegar lá, dizer aos senadores, dizer aos deputados, olha, se vocês estão errados, seria... pegava aquele primeiro projeto e aprovaria no mesmo dia, na mesma noite. Tá? Agora, a gente colocar para eles que a gente gostaria de colaborar conversando para melhorar, para chegar mais perto da realidade, daquilo que a gente pensa, a proposta, né? Ou se não, eu acho... É isso, essa que eu gostaria de deixar como encaminhamento, essa proposta de a gente que saia uma carta dessa plenária, encaminhada ao Congresso. Até mesmo que se a gente sai com essa carta, a gente tem instrumento que está pedindo uma abertura de um diálogo, né? E com um documento que a gente pede uma abertura, e se ele não nos ouvir, nos oferece meios para recorrer a outras instâncias. Então, formalizando isso.
E para encerrar, que eu sei que Laís está aí com Estou o seu agoniada. relógio aí controlando, dia 22 de setembro, 22 de setembro, Laís, de 1998, foi criado o SUS, né? A criação do SUS, acho que é essa data. A idade não me permite mesmo afirmar. Eu anotei aqui, mas eu perdi o rabisco. Esqueci onde eu anotei. Mas no dia 22 de setembro, eu acho que foi o dia que criou o SUS, a gente propôs fazer uma proposta também de ser o Dia Nacional do SUS, né? Um dia de comemorativo à criação do SUS, né? Então, e o SUS a gente viu quanto foi importante, né? Quanto esse SUS é importante, quanto esse SUS hoje, aqueles críticos ferrenhos, hoje diz, viva o SUS, né? Viva o SUS. E esse viva o SUS, parece até que foi eles que defenderam o SUS para que o SUS se sustentasse, mesmo sendo atacado todos os dias. Quem defendeu esse SUS foram os trabalhadores, foram os usuários e as usuárias, para sustentar esse SUS aí tão violentado, que hoje eles gritam viva o SUS e falam em defesa do SUS. Então, a gente aproveitar e criar o dia, deixar como Dia Nacional do SUS, né? Então, esses dois encaminhamentos que eu deixo, e agradecendo a vocês todos e todas por nos dar essa oportunidade, me oferecer essa oportunidade como representante de usuário. Desculpa, eu nunca me preocupei em falar numa linguagem técnica, nem em trazer dados científicos, porque eu quero falar igual o povo fala, as pessoas falam. As pessoas que eu converso com ela, eu perguntei para ontem e para um. O que é que você acha dessas propostas de você não ter acesso pós-estudo? Quer dizer, você participaria de uma pesquisa? Ele disse, não participo de uma pesquisa. Se eu vou participar de uma pesquisa que depois eu vou me abandonar, não vou participar. Então, eu tenho conversado muito isso. Então, falei nessa linguagem, espero que tenha servido para alguma coisa. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Silvino. Nós que Tá? agradecemos muito pela sua contribuição. Foi excelente. Você passou do tempo, mas estava tão bom que a gente falou, vai valer a pena, vamos ouvir o Silvino até o fim. Muito obrigada, viu, Silvino? Foi muito bom. Vamos agora ficar aí, porque de repente o pessoal vai fazer umas perguntas e você vai nos ajudar. Dirceu? Bom, então, boa noite a todas e todos. Eu cumprimento a nossa coordenadora, Laís, cumprimento as quatro poderosas do FENTA, minhas amigas, Priscila, Sueli, a Débora, a Ruth. É muito bom ver vocês todos e todas. Pena que estão à distância, né? Mas acho que isso é o problema que nós vamos viver há um tempo. Eu não sei se meus slides já estão compartilhados. Estão? Então, deixa eu contar... Compartilhado já. Eu vou colocar aqui Só colocar a apresentação. Nova apresentação. E vou fazer apenas um pequeno preâmbulo aqui. O que eu decidi fazer, e tenho falado sobre isso muitas vezes, é que, principalmente com essa história que vai ser divulgada, acho que vai ser muito bom ter essa parte que eu vou deixar escrita, e tem uma parte de história, que eu acho que é importante. E se eu me perder no tempo, eu vou pedir a Laís para me avisar, eu vou fingir que não vou escutar e vou tentar falar no tempo certo. Mas quando der 15, eu levanto. Não levanto, você não vai me ver. Quando der 15, eu te aviso. Você pode falar que está na hora e não tem problema. Não. Tá bom. Mas aí eu acabei colocando esse nome, né, um nome pomposo, aí de Nuremberg a Belmonte, que eu já vou saltar, de Helsinki ao Brasil e perspectivas. Né? E vou começar dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Nem a SBB teve nada a ver com essa decisão que eles colocaram, como a SBB vai ser parte desse novo desastre. Né? Isso não foi nada a ver conosco. Inclusive, eu, como presidente, eu tenho certeza disso. Mas eu estou falando por mim, como cidadão, como pessoa que participou intensamente, aí junto com o Jorge, agora mais recentemente, com o Silvino, ótimo escutar nessa voz tão intensa de quem realmente são aqueles que participam realmente do processo, que correm o risco, não somos nós, pesquisadores. É importante lembrar, por isso que eu vou colocar a história, e vou tentar correr em cada slide, não tem jeito de ler tudo que está aqui, porque é impossível, não é didático, mas vai ficar disponível. Mas a pesquisa com populações em situações de vulnerabilidade foram que trouxeram à tona os comitês de ética,
E só apareceram depois que aconteceu esse grande desastre que está aqui em cima, todo mundo já conhece pelo nome, que chama o Estudo de Tuskegee, onde acompanharam negros norte-americanos durante 40 anos sem tratamento e acompanhando a história natural, impedindo-os de tratar. Depois disso, vários aconteceram. Esse segundo vai ser importante na discussão, porque foi em 97, onde outro estudo horroroso feito pelos americanos de novo, na África do Sul, na Tailândia, na República Dominicana, onde eles ensaiaram medicamento para diminuir a transmissão materno-fetal do HIV usando placebo. Esses dois são seminais na discussão que nós vamos fazer. Né? E para a pesquisa se configurar como postura, muita normatização apareceu. Nuremberg, em 47, foi o primeiro deles, o mais recente, não o primeiro deles, mas na história moderna. A Declaração de Helsinki começa em 64. Esse relatório Belmont, que foi quem ia falar sobre ele apareceu depois da história de Tuskegee. Quando acabou Tuskegee, eles fizeram um relatório dizendo que os americanos tinham que passar para o Comitê de Ética para avaliar as pesquisas dentro dos Estados Unidos. E, mais recentemente, importantíssimo para nós, a Declaração Universal de Direitos Humanos, para nós, especificamente, a CONEP, é muito interessante lembrar que a primeira resolução do Conselho Nacional de Saúde foi sobre ética em pesquisa, a 0188, que infelizmente não colou, mas depois foi claramente, voltou à tona, importantíssimo em 96 e refeito em 2012, que é vigente agora. E para nós, internacionalmente, eu participei muito intensamente dessa discussão aqui, dessa diretriz, que está disponível, ela é disponível em português, eu participei da tradução, inclusive, que é de um órgão ligado à Organização Mundial de Saúde. São parâmetros importantes. Né? Como é que no Brasil? Eu vou repetir aqui, mas como está gravado e muita gente não tem o conhecimento que vocês têm, ela é baseada na justiça e na equidade. E entre elas, falei do 88, não vou repetir, o 96 está vermelho, acho que a cor vermelha me traz muita alegria nesses últimos tempos, está, né? Tá aqui em vermelho por isso. Diretrizes e normas em 96, depois que vira 466 cá embaixo. E aqui eu acrescentei uma que eu vou comentar um pouco sobre ela, que é a 404, que é pouco falada, mas eu vou mostrar para vocês por qual é que foi a importância dela nessa evolução dessa história. Né? Antecedentes da Lei 200, né, que foi essa que o Silvino falou muito bem, dessa senadora, eu vou contar um pouquinho dessa história também, até chegar a 7082, e as pressões que foram intensas, né? Muito antes de chegar no Brasil, para pressionar, para acabar, elas apareceram internacionalmente, principalmente com a Declaração de Helsinki. Para quem lida com pesquisa, quem está nos comitês, sabe muito bem que é uma declaração importante. Não é de ninguém, ela, na verdade, o contrário, ela pertence à Associação Médica Mundial, mas ela aceita como base para muitas das pesquisas feitas no mundo. E começa no histórico de principais modificações, que é importante para chegar na 7082, não estou falando só para perder tempo, que ela começa em 97, como eu disse, que é esse estudo com placebo. Depois, em 99, com muita pressão aqui, os americanos pressionaram para trocar a Declaração de Helsinki, porque aqui, o uso do placebo, os americanos diziam que o placebo podia ser usado em lugar que não tem acesso a medicamento. Então, não pode fazer no Brasil, você vai para o Paraguai, lá não tem medicamento. Então, essa foi uma grande discussão que acabou vertendo para 2000, em Edimburgo, quando a Associação Médica Mundial faz uma mudança que é importante para nós todos, porque ela incorpora, aqui é incorporado na Declaração Internacional, acesso pós-estudo e limita a utilização de placebo. Quer dizer, foi uma espécie de derrota à pressão norte-americana para a época, que para nós foi importante. Né? Mas aí, logo em seguida, a pressão, como está acontecendo aqui, a pressão da indústria farmacêutica e do FDA norte-americano, eles começaram a aparecer com notas de esclarecimento que flexibilizaram a resolução de 2000 e acabou chegando a 2008 em Seul, na Coreia do Sul, e em 2013 em Fortaleza. Eu participei dessas duas assembleias aqui, em 2000 e 2008. 2000 foi com grande alegria, porque conseguimos lá reverter uma pressão enorme norte-americana, mas que durou menos de 8 anos. Quando chegou em 2008, em Seul, tudo foi por terra. E lembrar que o Brasil participa disso aqui porque a Assembleia da Associação Médica Mundial, as associações médicas nacionais participam. Naquela época não era o desastre que é hoje, essa vergonha alheia que eu tenho desse Conselho Federal de Medicina atual. Tanto lá em 2000 quanto em 2008,
o Conselho Federal de Medicina era favorável à defesa dos participantes. Mas aqui, de novo, né, a pressão da indústria farmacêutica fazendo com que as notas que foram soltas como notas de esclarecimento foram incorporadas à declaração de Helsinki. É muito interessante, vocês guardem esse número aqui, 2008, quando essa mudança aconteceu, isso foi em outubro de 2008. Aqui é a versão de 2000, que tinha isso, que eu não vou ler, mas exatamente placebo, não podia usar placebo, como a nossa 466 é. E o acesso pós-estudo foi a primeira vez que aparece uma declaração internacional. No final do estudo, todos os participantes, pacientes, devem ser assegurados o acesso aos melhores métodos. Foi outra grande vitória da época. Quando chegou em Fortaleza, 2013, alguns anos depois, isso tudo caiu por terra. Agora não é bem assim. No fim da pesquisa, os pacientes voluntários, assim que eles chamam, ou participantes, né, têm o direito a compartilhar qualquer benefício que dela resulte. Mas, por exemplo, pode ser cuidados apropriados e benefícios. Não quer dizer que vai ter acesso a medicamento. Se melhorar a estrutura local, você pode considerar como isso uma parte desse benefício que foi dado. As diretrizes internacionais de duas instituições ligadas à Organização Mundial de Saúde, que eu já comentei, vale a pena vocês lembrarem dessa, que é a Declaração Universal sobre a Ética e Direitos Humanos, que tem muita coisa importante que eu não vou ler, e as diretrizes internacionais para pesquisa relacionada à saúde envolvendo seres humanos, que está disponível na internet. Para quem quiser, é só acessar com esse nome, você pode baixar o PDF dela, que tem várias coisas, algumas importantes, outras não tanto. Porque esse eu participei, eram 12 membros que fizeram essa mudança. E aqui, Jorge, é interessante a gente conversar sobre isso, porque quando chegou na hora de acesso pós-estudo, minha posição era completamente firme. Eu falei, acesso pós-estudo é direito. E aí eu tinha uma vantagem, porque eu falava assim, não estou falando aqui, não é por mim, não. Eu falo por mim, sim. Mas no Brasil, participante que entrar numa pesquisa, está escrito lá que tem que receber os melhores cuidados no acesso pós-estudo. Isso está sendo julgado por terra. Talvez fosse o último baluarte, sejamos nós no Brasil, para segurar isso numa declaração nacional. Importante lembrar disso. Como respondeu o Brasil nessa situação toda, nessas tentativas de mudança? A primeira é que esses requisitos fundamentais nós acompanhamos todos. Se olhar 466, tem que ter relevância social, tem que ter validade científica, seleção dos participantes, balanço favorável de risco-benefício, revisão independente, processo de consentimento, respeito pelos participantes e seus direitos e parceria com a comunidade. Isso está tudo na 466. Talvez seja mais firme, como eu falei, mundialmente. Agora, aqui acontece uma coisa que é a parte histórica que eu acho importante. Né? Eu comentei com vocês que a mudança que piorou muito a Helsinki ocorreu em outubro de 2008. Em 2008, o comitê os membros da CONEP fizeram uma proposta que foi trazida para o CMS. Nessa época, eu era membro da CONEP. Acho que o Paulo também, que está aqui, era meu colega na época. A Ruth também era colega. Não sei quem mais, mas pode ser pedido alguém que não está presente aqui. Né? Isso aqui, 2 meses antes de acontecer a mudança que já se esperava, né? O SINC, o Brasil decide fazer uma resolução dizendo o seguinte, no Brasil, acesso aos cuidados de saúde, no final do estudo, todo mundo deve receber. E a utilização de placebo só quando não tiver medicamento eficaz. E aí, muito interessante, que da 404 tinha, que não foi colocado na 466, que é essa parte aqui de baixo. Que seja expandida a discussão sobre acesso ao cuidado de saúde aos produtos se mostrarem eficazes para todos que deles necessitem. Aqui estava dizendo o seguinte, que num projeto de pesquisa, é importantíssimo que receba, sim, mas a função do projeto de pesquisa é descobrir coisas novas que possam ser incorporadas pelo sistema de saúde. Então, aqui está dizendo que o SUS é o local onde o que for descoberto aqui seja, algum dia, incorporado de maneira correta, não obrigatoriamente como está sendo planejado para 7082, e aí todos têm acesso. Isso é importantíssimo, essa data é importante. E como eu falei do CFM nessa época, uma semana depois que acabou a assembleia lá em Seul, o CFM decide dizer que nenhum médico pode participar de pesquisa médica envolvendo seres humanos que utilizem placebo em seus experimentos quando houver tratamento eficaz e efetivo.
É impressionante isso, é uma época diferente do CFM. Isso aqui depois foi incorporado no Código de Ética Médica até hoje, apesar do desastre atual do CFM, isso aqui está incorporado. Então, duas incorporações importantes. Diretrizes, as pressões, claro, o Silvino me ajuda a me lembrar disso, né? Tem o projeto de lei 200, né? 2015, apresentado pela senadora Ana Amélia, que felizmente não foi reeleita, e foi acompanhado por 2 senadores, um deles eu tenho uma ótima impressão dele, o baiano, que é o Walter Pinheiro, mas assinaram esse processo. E na página eletrônica da senadora, o Jorge lembra disso muito bem, nós já conversamos mais de uma vez sobre isso, falaram que a iniciativa era para criar um marco regulatório. Mas a razão principal era isso aqui, que pretende desburocratizar o sistema e agilizar a liberação de novos testes, retirando o Brasil da incômoda posição dos países mais atrasados, sim, na aprovação de pesquisa. Que era uma estupidez, né? Porque tinha mesmo dificuldade, mas ela usou um exemplo pessoal para ir para fazer isso aqui, julgou um projeto horroroso, na verdade copiava um negócio chamado Boas Práticas Clínicas, traduzido porcamente, e aí aparecia tudo que o Silvino falou, que era pagamento, que ia ter CEP privado, e depois eles acabaram tirando isso, né? Tentaram melhorar um pouco o projeto. As mudanças propostas, o Jorge já comentou, mas eu acho que tem coisa que tem que ser redundado mesmo, né? Aquela coisa que abunda não falta. Então, eliminando o sistema CEP Connect. Realmente, vai ser eliminado. A virtual eliminação do controle social, que também eu vou comentar um pouco, reforçar o que o Jorge falou. O placebo melhorou um pouco, eu coloquei até em cinza, e a flexibilização do acesso pós-estudo. O resto eu não vou entrar em detalhe, porque não há nem tempo, né? E aqui, quando você perde o controle social, você aumenta o risco de conflito de interesse. Nessa época que estava isso acontecendo, o FDA americano descobriram que os participantes do FDA que julgavam o medicamento tinham verba da indústria. Quer dizer, o conflito estava arraigado lá, porque estava ligado exatamente a quem analisa aquele que estava dando a autorização. Então, a eliminação do CONEP, né? Jorge, eu fiquei completamente confuso com a quantidade de subemenda, de sub não sei o quê, nomes trocados, né? Mas eu tentei fazer uma tentativa. Aparentemente, como você falou, ficou Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, mas toda hora repete a Instância Nacional de Ética em Pesquisa Clínica, que é outro absurdo, né? Provavelmente vão tirar isso na hora de resolver, né? Mas dizendo aqui que aqui é bem comentado por você, mas está escrito aqui para as pessoas saberem, sobre a coordenação da área técnica responsável pelo campo de ciência e tecnologia, quer dizer, a SCIT, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, será responsável para fazer esse processo, né? Dizendo depois que ele é democrático, mas ela origina de maneira errada, ela tem um pecado original da origem. Aqui que eu falei da confusão, né? Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, o relator foi o deputado Aura Ribeiro, esse aqui é da página dele, Solidariedade, Natural de Caxias, Empresários, Escolaridade Superior Incompleta. Isso é que ele fala sobre ele, não estou fazendo nenhum juízo sobre isso aqui. Uma pessoa vivida, né, nascida em 79, exceção 2 da Comissão Nacional de Ética da Instância Nacional, qual que é o escopo? Aqui que é mais interessante, Jorge, você já viu, você já falando sobre isso também, do jeito que está proposto, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa não vai avaliar projeto. Ela vai servir como editar normas, avaliar a efetividade, credenciar os CEPs, acompanhar, apoiar e fiscalizar, e vai atuar como instância recursal. Quer dizer, muda completamente a história do processo. A Conep atual fez isso, ela acabou delegando muita coisa, mas ela fica, tanto assim que agora na Covid mostrou a que veio, a importância que tem a avaliação de projeto. A estrutura, plenária secretaria executiva, como comentou o Jorge, está aquela lista que está aqui, né, dessa representante do Ética e Pesquisa, e a SBB foi colocada aqui por alguma razão, claro, que chama bioética, provavelmente foi por isso que foi colocada, né? Um representante, quer dizer, todo diluído, né? E os membros, quando vão candidatar, eles têm que ter certeza que não tem conflito de interesse a ser declarado. Coisas óbvias, mas estão escritas aí. Então, esse é um ponto importante. Essa aqui definirá de nome específico, como você comentou, importante, no processo de indicação de representantes. Isso vai ficar a posteriori. E como está sob a responsabilidade da SCIT, vai emanar de lá. Vai ser dificílimo alguém, como o Silvino falou muito bem,
Então, aquelas pessoas que são importantes de participar não participarão, eles vão chamar, fazer a decisão e pronto. Né? E a Secretaria da CONEP continuará na gestão administrativa da comissão, isso é até interessante, se mantenha, mas de maneira separada. A administração diferente da análise. Os membros, aqui é outra coisa também muito importante para lembrar. Os membros selecionados deverão ter notório saber na área de pesquisa com seres humanos ou bioética. Todos, menos os representantes que chamam dos participantes de pesquisa. Quer dizer, outro filtro, e eu concordo plenamente com o Zé Silvino, e a Sueli colocou uma nota muito interessante. E cadê o Paulo Freire? Quer dizer, só aqueles que têm doutorado que podem participar disso? Não pode ser assim, claro. Né? O mandato seguiu mais ou menos a mesma coisa, e a CONEP será coordenada por um dos membros eleito entre os titulares da comissão a cada 2 anos. Quer dizer, teoricamente, é democrático, mas o erro de origem faz com que essa decisão aqui não seja dessa maneira democrática como a gente espera. O uso do placebo, esse foi melhorado um pouco, né? Até coloquei a flexibilização em parênteses aqui, né? E a 466 é muito clara, não vou ler, quem quiser ler, depois lê, está dizendo, não pode usar placebo, a não ser que não tenha tratamento específico. Essa 7082, houve uma mudança, mas manteve, né? O uso exclusivo do placebo só é admitido quando não existir de métodos comprovados de profilaxia ou diagnóstico, mas aqui vai ficar estranho. Conforme o caso, e desde que os riscos ou os danos decorrentes do uso não superem os benefícios. Esse conforme o caso, você pode interpretar que não pode usar, e além disso tem mais uma defesa, que o dano seja pequeno e não supera os benefícios, ou pode ser o seguinte, quando o dano é pequeno, você pode usar o placebo. Então, essa é outra confusão desse processo. O uso combinado está bem certo, e melhorar um pouco, dizendo onde é que vai ser baseado o tratamento disponível, que é o melhor tratamento disponível, ou aquele protocolos clínicos do Ministério, ou protocolos terapêuticos recomendados pela Sociedade Médica Especializada. Então, isso aqui está bem razoável, o modo de fazer. O acesso pós-estudo é o diabo, né? Aí que o processo entra mesmo. A 466, olha, isso é um espetáculo. Isso eu falava, todas as participações que eu tive nessas coisas internacionais, eu tenho isso aqui, claro, em inglês, eu repetia, falava, isso aqui é o Brasil. Mas como é que faz? Eu vou falar como é que nós fizemos. E o substitutivo aí, pronto, aí entra nessa... Eu ia falar, não ia falar um expletivo aqui, mas quando está gravando, nessa porcaria que fizeram, né? A parte aqui importante, né? Os seguintes critérios. A gravidade da doença, pelo menos o que eu vi, foi mantido. Quer dizer, se não for grave, quem sabe você pode, né? Terceirizado de acordo com os seguintes critérios. Se for todos os seguintes critérios, melhora um pouco. Mas se você puder escolher, se o medicamento experimental contempla, se a evidência e benefício supera a evidência, e o pesquisador deverá avaliar o risco e benefício individual. Não pode ser pelo pesquisador sozinho, não tem jeito de ser. Primeiro, Jorge, como você comentou, teve uma parte dele que a decisão a ser, então aqui manteve, a decisão a ser tomada antes do projeto começar. Como é que você vai saber antes do projeto começar o que vai ser necessário? A 466 não diz isso, olha, se mostrou eficaz, tem de ser dado. Então, acho que essa é importante aqui. E esse aqui, como eu comento... deu 15, tá? Obrigado. Não. O Brasil hoje serve de exemplo para o mundo, pois aqui ensaios clínicos internacionais adotam a norma brasileira, mostrando que isso, além de ética, é factível. Claro, para eles não faz a menor diferença entregar acesso pós-estudo. E na época, quando eu estava no CONEP, quando a 404 foi aprovada, muita gente falou, eles vão tirar, não vão trazer pesquisa para cá. Eu trazia, sim, mandava a pesquisa usando placebo ou sem pós-estudo, devolvia no dia seguinte, eles adaptavam. Adaptaram para o Brasil, que para eles o Brasil não é local de pesquisa, é local de comércio. Então é importante que faça esse chamado ensaio clínico, eu tenho muita crítica sobre esse nome, que você faz aqui a fase 3, já a fase tardia do projeto, o pesquisador pouco participa, além de fazer uma quantidade enorme de trabalho, como bem comentado, com a remuneração muito alta para isso. Então, isso é importante, isso aqui, né? Se isso sair fora, o Brasil já não é mais exemplo. Na minha opinião pessoal, eu achava que quando isso aconteceu, ia acontecer pressão mesmo, porque não é por causa do dinheiro, porque esse exemplo brasileiro podia espalhar pelo mundo. Infelizmente, não espalhou, pelo menos até agora. Agora não vai espalhar mesmo, se ele aprovar essa nheca. Eu ia falar outro nome feio aqui, mas não falei, vocês viram.
O acesso pós-estudo ainda, né? Dessa forma, foi estabelecido que o programa de fornecimento de medicamento pós-estudo deve ser apresentado por um plano antes do início da pesquisa, que eu tinha falado agora mesmo, né? Para que seja feito o devido juízo de viabilidade. O que é viabilidade? Quer dizer, não tem de ser viável, tem de ser factível e tem de ser importante para o projeto. Aqui também comentado, eu vou só lembrar isso aqui, tem 5 itens para você dizer quando é que o fornecimento gratuito deve acontecer, e tem dois deles são muito ruins, né? Não, principalmente, os 2 deles. O quinto, possibilidade de obtenção ou fabricação de medicamento experimental e desde que o patrocinador forneça alternativa terapêutica. O pior deles é esse, né? Após 5 anos, os 2 últimos, após 5 anos de disponibilidade ou quando o medicamento estiver disponível na rede pública. Vai acontecer muito de pressão para que seja incorporado, eles param de pagar. Então, é tudo de ruim. Acho que eu estou quase terminando. Só para lembrar que aí no nosso Rio Grande do Sul, está muito bem representado hoje, a história do acesso pós-estudo, que estava no termo de consentimento, foi suficiente para que um juiz reconhecesse o direito de uma pessoa, de uma criança que parou de receber o medicamento, o juiz mostrou que isso era ilegal, não só obrigou a ressarcir, mas obrigou a ressarcir o SUS, porque o medicamento começou a ser utilizado com dinheiro do SUS. Então, mostrando a importância que isso é para a comunidade, para nós todos. Então, um sumário aqui, agora quase terminando mesmo, Laís, eu quero ver se eu termino nesses próximos 5 minutos, ultrapassando os 2 minutos que o Jorge gentilmente vai me ceder. As características, então, do sistema, né? Tem de ser independente, tem de diminuir o risco de conflito de interesse, tem de ter amplitude, controle social, participação do CEP na composição. Como é que é a história? Se você olhar aqui a PL 702, perdeu a independência, né? Tem risco de conflito enorme, né? Está vendo uma estrutura que a SESC nos últimos 10 anos, acho que teve 11 secretários. Amplitude, pelo menos o nome que estava era só pesquisa clínica. E o resto? O resto não, a palavra não é essa, não. E os outros tipos de pesquisa? Como é que eles vão ser acompanhados? Controle social completamente prejudicado, eu fui até o FENICO aqui, participação de 10 membros, e o acesso pós-estudo restrito, como eu já mostrei, diferente da 466. Né? Está todo ao contrário, é antítese, que estava tudo dentro do caminho certo. Conclusões e propostas, né? Tem um fato consumado, esse talvez seja a grande discussão, Silvino, para a gente fazer juntos. Né? O projeto, eu tenho a mesma esperança do sentido freiriano, como o Jorge, que vai levar muito tempo esse processo tramitar, mas corremos um risco, pela pressão que está acontecendo, uma época boa de passar a boiada, é aprovar isso logo. Quer dizer, vamos pensar as 2 possibilidades. O fato é consumado, a lei vai ser aprovada. Mas nós podemos lutar para que ela não seja, pode ser cancelada, dependendo da pressão que nós fizermos. Mas a aprovação afetará um processo dinâmico, como por definição é bioética. Se precisar de mudar daqui a 2 anos, vai ser aquele desastre de mudar a lei. E tem muita mudança necessária. Quais são os riscos? O primeiro absurdo, né? Isso aqui tem que ser gritado a todos os cantos, vai destruir um sistema estabelecido como referência nacional e internacional. Está, inclusive, aqui embaixo, eu coloquei essa declaração, muita coisa está na declaração, foi tirada daqui. A perda do controle social, sem dúvida. Conflito de interesse enorme, como eu já falei. A proposta atual cria o sistema, esse aqui pode ser mudado, você pode mudar o nome aqui, não vai ser só pesquisa clínica. E a limitação, que além de injusto, retira a reciprocidade, como o Silvino falou muito bem. Então, o que nós podemos fazer? Bom, mudança necessária é manter o sistema. Quando necessário, e ligado ao CNS, como bem mostrado, apesar de estar ligado a um conselho, a liberdade dada por esse conselho, que ele é multitudo, ele ajuda que essa independência aconteça. Reforçar o controle social com participação efetiva, estou concordando com você completamente aqui, dos membros do CNS, inclusive dos membros dos usuários do sistema, em todo o senso mais amplo. Manter o acesso pós-estudo como preconizado. Minha proposta, medidas para mitigar. Você fez algumas propostas, Silvino, eu estou fazendo outras. O papel dos FENTAS está sendo mostrado hoje, importantíssimo. Do FENTAS e da abertura para que todos ouçam sobre isso. O papel do Conselho Nacional de Saúde é imprescindível. Essa discussão tem de ir para dentro do Conselho. Tem de marcar uma reunião específica, de preferência, talvez, se der, antes de acabar essa gestão, porque depois vai ser a confusão do ano que vem, nós não sabemos nem o que vai acontecer.
divulgação ampla dos riscos da aprovação, envolver realmente os afetados. Silvino, exatamente o que você falou, que são os prospectivos participantes. São esses que são a parte importante. Nós somos indignados, mas nós não somos, eu estou falando pessoalmente, mas não sou prejudicado. Mas o usuário, o sistema, a ciência, o SUS, o acesso, ao que o Brasil faz pelo mundo vai estar completamente prejudicado. E aqui pressionar deputados e senadores, talvez até tentar interlocução com o ministro da Saúde. Acho que isso pouco adianta, mas é importante chegar lá com o negócio na mão e envolver a universidade cada vez mais. Acho que eu termino aqui com uma homenagem, mais 1 minuto, Laís. Peço a sua benesse aí para esse minuto, encerro com uma homenagem, 2 citações. Essa homenagem eu sempre gosto e mostro em todas as vezes, agora que eu vou falar sobre qualquer tema relacionado. Em 2012, a Olimpíada de Verão de Londres, quem eles homenagearam foi o SUS, o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. Quem desfilou foram as enfermeiras e enfermeiros do sistema. E, mais recentemente, na Covid, um avião, uma companhia inglesa, agradecendo o SUS pelo que eles fizeram durante a pandemia. É importantíssimo isso para estar na cabeça da gente sobre o nosso SUS. Né? Essa é uma citação que talvez vocês tenham ouvido, e para mim é mais intenso ainda, porque como eu não sou um cristão, escutar isso aqui é muito interessante, eu vou ler com vocês. Nesses dias de internação no hospital, eu experimentei quanto é importante um bom serviço de saúde gratuito, acessível a todos, como existe na Itália e em outros países. Sistema de saúde gratuito que garante um bom serviço a todos, não se pode perder esse bem precioso. É preciso mantê-lo com a exclamação. E para isso é necessário que todos se empenhem, porque serve a todos e pede a contribuição de todos. Quem falou isso? Papa Francisco, que foi internado no hospital público, e foi operado lá. Diferente dos nossos dirigentes aqui, infelizmente, de todos os naipes, né? Mas é importante saber isso aqui, da importância para nós reforçarmos isso. Eu lembro agora essa última citação do Norberto Bobbio, um filósofo importante italiano, morreu há uns 12 anos, que diz isso aqui: o problema mais grave dos nossos tempos em relação aos direitos humanos não é estabelecer seus fundamentos, é protegê-los. É exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Proteger a 466 como parte de um sistema muito mais amplo de proteção. E a perspectiva, como eu falei inicialmente também, que isso que a gente consegue implantar na pesquisa seja um trampolim para a tarefa muito mais difícil de aplicar praticamente os seus resultados no SUS. Agora é o último mês, obrigado. Lembrando vocês, no Congresso da SBB, quem tiver interesse em saber mais, vai ser agora, daqui a 29 dias, né? Hoje é 31. Vocês são convidados. Obrigado, Laís, obrigado a todos e todas por terem me ouvido, e vamos continuar nessa luta, né, pela dignidade do alvo da nossa extensão. Vacinas para todos e todas pelo SUS. Grande abraço. Muito obrigada, Dirceu. Obrigada de novo, Silvino, e obrigada, Jorge Venâncio. O nosso tempo, combinado aqui com a mesa, era que a gente poderia utilizar o tempo até as 8 da noite, então nosso tempo findou já, né? Eu gostaria de perguntar para Priscila ou para Débora, quem mais está da mesa aí, Sueli, se a gente abre para alguma questão, ou se a gente finaliza, pode abrir? Não, gente, mas aí o cuidado para a gente não comentar de modo muito prolongado, né? Acho que a gente poderia abrir, combinar de abrir para questões rápidas. Vamos pactuar, então. Eu queria propor 2 coisas para a plenária, pedindo licença aí a Laís, que está na incumbência da coordenação desse ponto de pauta. Uma é que a gente está aqui, né, com a visita ilustre do nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, né? E eu queria que ele pudesse dar um oizinho, porque ele está, infelizmente, com uma outra agenda e ele não ia poder ficar muito aqui, né? E ele entrou, né? Enfim, está acompanhando até agora, mas já ele vai ter que sair, então coisa rápida, e que a gente pudesse pactuar pelo menos 15 minutos ainda, né? Para tentar fazer outros encaminhamentos. Eu anotei algumas propostas, né, especialmente a do Silvino, né, que as outras falas foram mais no sentido de apresentação da questão.
né? E aí a gente podia fazer uns 15 minutos ainda, sem prejuízo ao restante da pauta do Fentas, que continua, né? Fora essa pauta que a gente está tocando agora, porque eu acho que a gente vai ter, né? É importante a gente poder construir alguma coisa no âmbito do Fentas aqui, né? De encaminhamento, mas a partir também das incidências de quem está aqui presente com a gente, né? E aí eu sugeri que as pessoas pudessem, né, se inscrever, acho que no máximo 5 inscrições, né, de 3 minutos de fala, para dar tempo de ter alguma devolutiva ainda, né, das pessoas que estavam presentes. E eu ia abrir agora para a Pigato fazer uma falinha rápida de oi. Tudo bem? Oi. Vamos lá. Já terminou, Pigato, obrigada. Já pode ir embora. Fala aí, Pigato, nós estamos com pressa, mas nem tanto. Boa noite, né? Desculpa chegar atrasado e sair antes de terminar, mas eu estava falando para a Priscila que tinha outras agendas e eu, 19h30 às 20 era o meu intervalo de agendas. E aí eu procurei utilizar esse intervalo das agendas que já tinha para estar aqui. Peguei a apresentação do Dirceu, então eu quero parabenizar, sei que Silvino, Jorge, Laís, com certeza também contribuíram bastante, sei que as demais contribuições que virão agora também serão fundamentais, sei que essa pauta é uma pauta muito importante, eu tinha trocado uma ideia, inclusive, com o Dirceu, que a gente, inclusive, a ideia é que se a gente tivesse reunião híbrida, né, e infelizmente não conseguimos realizar, estamos fazendo uma tentativa, mas a gente tem também a consciência do que está em jogo nas nossas vidas, na vida das pessoas que atuam no Conselho, e quando a gente puder voltar, nós vamos voltar, mas independente disso, a pauta tem que ser tocada, né? Para além de tudo que já foi feito, precisamos continuar fazendo e fazendo muito mais. Então, por mais que alguma das questões que eu vi, inclusive na apresentação do Dirceu, a gente já tenha de alguma forma contemplado, inclusive eu me lembro que ano passado fizemos uma live para debater publicamente, mas acho que o Fentas aqui tem toda a legitimidade para encaminhar propostas para a gente implementar ainda antes do final do ano, né? Seja algum seminário, alguma outra atividade pública que a gente possa também trazer mais gente para fora, além de outras iniciativas. Parabenizar a coordenação do Fentas e o Fentas como um todo por fazer esse debate. Também o Forsus que está aqui, que eu sei que o pessoal foi convidado para estar participando, né? E temos muita luta para fazer, né? E vamos continuar lutando para não ocupar mais que os 3 minutos que vão ser dados para as outras pessoas. Quero ficar por aqui, dar um forte abraço em vocês, dizer que estamos com muita saudade, né? Mas vai chegar a hora da gente se reencontrar e poder se abraçar, né, presencialmente. Por enquanto, né, vacina no braço, comida no prato e dia 7 de setembro fora.